pontos que me parecem fundamentais para justificar a vigência e a perspectiva futura da teoria da dependência, que é, o primeiro, a teoria da dependência como a teoria que faz a crítica da economia política latino-americana. Isso é decisivo, tal como Marx foi o grande crítico do pensamento econômico europeu de sua época, desde William Pett, passando por Mandeville, Adam Smith, Simon de Sismondi, até Davi Ricardo, quem considerou finalmente no Capital como a síntese da consciência burguesa. O fato é que nós não podemos pensar uma crítica no terreno das ideias, elaborar uma estratégia de transformação radical e revolucionária da América Latina, sem repassar criticamente o máximo da consciência burguesa instaurada entre nós, que foi o pensamento cepalino. A CEPAL, mais do que uma comissão econômica para a América Latina, um órgão da ONU, ela espelha, ela reflete, ela é a síntese do máximo que a consciência burguesa na América Latina pôde alcançar. Por isso é fundamental para observar que um conjunto de ilusões que ainda hoje dominam o cenário dos partidos políticos, dos sindicatos, do mundo universitário e até mesmo de alguns intelectuais críticos, revelam precisamente o limite dessa economia política que ainda segue sendo, em grande medida nas faculdades de economia, em grande medida nas faculdades de sociologia, em grande medida naquilo que se chama de maneira muito difusa o pensamento progressista, ainda está ali as ilusões cepalinas, que são as ilusões da consciência burguesa possível em condições da periferia capitalista e, em particular, da periferia latino-americana. Portanto, o conhecimento desse escavar, buscar ali, passar um bisturi eletrônico em cada um dos textos fundamentais da CEPAL, que se inicia com o Manifesto de Prebisch em 1949, até a sua miséria analítica e metodológica atual, é fundamental como elemento de crítica dos limites dessa consciência burguesa. Eu queria mencionar 2 ou 3 aspectos muito rápidos sobre isso, dessas ilusões burguesas que estão todos os dias. Vocês vão poder reconhecer, por exemplo, nesse amplo programa de transformação capitalista, digamos assim, de modernização capitalista proposta para a CEPAL, existiam ilusões como a possibilidade de os centros metropolitanos transferirem tecnologia para os países periféricos. Havia a ilusão de que um processo de transformação, que obviamente implicava em reformas internas, como a reforma agrária, que existia no antigo pensamento cepalino e foi completamente abandonado na CEPAL atual, que está completamente entregue ao reforço do latifúndio e ao fortalecimento de uma economia exportadora, portanto, uma economia completamente voltada para fora, que atrofia o mercado interno e implica em doses adicionais de exploração da força de trabalho. Nesse amplo programa de transformação da CEPAL, se supunha, os teóricos mais ilustres da CEPAL supunham que o capitalismo poderia funcionar transferindo tecnologia dos países centrais para os países periféricos. Nunca, como agora, a distância entre os países periféricos e os países centrais se configurou como um verdadeiro abismo tecnológico, como um abismo científico e tecnológico que os homens da CEPAL, no seu otimismo burguês, jamais puderam imaginar que ocorreria. Um dado como esse, quer dizer, a distância quase absoluta entre o que está ocorrendo na fronteira do desenvolvimento científico e tecnológico, aquilo que o Teotônio dos Santos trabalhou de maneira sistemática em 2 de seus livros, emprestando o conceito de Radovan Richter, quer dizer, os dinamismos da revolução científica e técnica que operam como uma força propulsora dentro do sistema capitalista de produção. Essa revolução científica e técnica relegou os países da periferia à condição de párias no mundo produzido pela ciência. Quer dizer, quando a ciência se transformou numa força produtiva gigantesca,
os países periféricos hoje amargam uma marginalidade absoluta. Esse dado elementar do estado da economia e das classes sociais é desconhecido, por exemplo, nas universidades brasileiras. As universidades brasileiras ainda pensam, quer dizer, fazem aquilo que o Darcy Ribeiro falou de simulação acadêmica, que o Maurício Trachtenberg chamou de gangsterismo acadêmico, de maneira muito mais clara, e nós convivemos com uma marginalidade científica e tecnológica que não é percebido nem sequer, e talvez por isso mesmo, dentro das universidades. Essa ilusão de que o capitalismo poderia se desenvolver não polarizado, de maneira a acumular riqueza e poder nos centros metropolitanos, e atraso, dependência e subdesenvolvimento, atraso científico e tecnológico, não um atraso geral, na periferia capitalista, é uma das ilusões que essa economia política tinha e que definitivamente caiu por terra. Não obstante, ainda existirem aqueles que divulgam isso como ideologia. Um outro aspecto importantíssimo daquela economia política que ainda subsiste como uma ideia motora entre nós, que vocês podem ver de maneira dominante na imprensa, nos governos, nos sindicatos, nos partidos políticos, é a ideia de que o capital externo pode cumprir uma função absolutamente positiva no nosso país, podem desenvolver as forças produtivas. No projeto Cepalino, a ideia era que uma razoável ou perfeita combinação entre Estado, burguesia nacional e capital externo poderia desenvolver o capitalismo aqui de tal forma que ele ganharia margens de autonomia em relação ao capitalismo global. Esquecemos que esse capitalismo aqui é parte constitutiva do capitalismo global, esquecendo que desenvolvimento e subdesenvolvimento são apenas duas faces da mesma moeda, que pertencem a uma mesma totalidade que nós temos que observar, tal como funciona o desenvolvimento capitalista em escala global. De tal forma que esse mito de que o capital externo produz riqueza aqui e que traz capital para cá, era uma das ilusões plantadas pelo pensamento cepalino e que foi depois definitivamente dizimada pelo pensamento crítico latino-americano e, em especial, pelos teóricos marxistas que analisaram a dependência. Mas observem como, numa faculdade de economia, nos debates sobre a política, nas eleições presidenciais, ainda se alimenta a ideia de que o capital estrangeiro é fundamental para o desenvolvimento, de tal forma que as multinacionais desaparecem do debate. Dou aqui alguns dados sobre a importância dessa mistificação. É o fato que mesmo a integração latino-americana, mesmo uma integração como o Mercosul, que tem aspectos positivos, faz parte de um esforço para enfrentar a estratégia expansionista dos Estados Unidos, da Europa, em alguma medida também da China, esse Mercosul ele está atravessado pelo poderio das multinacionais. Eu fui ver os dados que me foram fornecidos pelo Luciano, um aluno que eu estou orientando agora num trabalho de conclusão de curso. Ele identificou que 2001 a 2012, no caso da relação, por exemplo, Brasil e Argentina, que são os dois países mais importantes no Mercosul, todos esses anos, as 10 empresas exportadoras mais importantes são empresas multinacionais. A única exceção é feita um ano na Odebrecht e outro ano na Petrobras. Todos os demais é a presença das multinacionais, especialmente nas multinacionais montadoras, que tocam em cerca de 96% as relações comerciais entre a Argentina e o Brasil. Veja que sobre esse manto da integração latino-americana, da ideia que estamos fazendo um Mercosul só para nós, o capital externo aí cumpre uma função decisiva de desenvolvimento das forças produtivas em alguma medida, de passar a tecnologia que já está sendo superada nos países centrais para os países periféricos, e como instrumento de sugar um excedente que sai da periferia e se dirige para os países capitalistas centrais. Esses dois exemplos mostram
o que é importante para nós resgatarmos esse pensamento na forma de uma crítica sistemática ao pensamento cepalino e às escolas de economia em geral, para enfrentar o sucedâneo daquele desenvolvimentismo, daquela política que foi dada a conhecer como desenvolvimentista e que agora aparece sob a forma de neodesenvolvimentismo, ou seja, a política, por exemplo, desenvolvida aqui no Brasil por Lula ou por Dilma. Isso é decisivo a gente observar. O chamado neoliberalismo, quer dizer, os economistas ultraliberais, a direita dentro dos Estados Unidos, a classe dominante, a burguesia latino-americana, fez essa ofensiva que se chama neoliberalismo, porque ela nunca deixou de apontar os problemas fundamentais do subdesenvolvimento da dependência. O êxito político, ideológico, dos neoliberais consiste em que eles não abandonaram a crítica da dependência e do desenvolvimento em alguma medida, explorando cada um dos fracassos que a burguesia mesmo criou aqui. E o neoliberalismo então apontou os problemas do velho desenvolvimentismo como uma política incapaz de resolver através daquela combinação entre Estado, capital externo e burguesia nacional, todos e cada um dos problemas das formações sociais periféricas dos países tipicamente subdesenvolvidos e dependentes, como são os países latino-americanos. Não se explica nem o terrorismo de Estado na Colômbia, nem as democracias restringidas da América Latina, nem as ditaduras abertas que nós tivemos no Cone Sul, sem entender essa operação ideológica do pensamento neoliberal, do pensamento tecnocrático, do pensamento econômico ultraliberal contra as insuficiências do desenvolvimentismo. Eu digo isso porque existe um certo pensamento progressista que teme em tocar nas insuficiências do velho desenvolvimentismo e do novo neodesenvolvimentismo, como se nós, calando sobre essas insuficiências e calando, portanto, sobre governos com essas limitações, estaríamos fazendo o jogo da direita. A explicação contundente na análise crítica do desenvolvimentismo antigo e do neodesenvolvimentismo é que, se nós não tomarmos a iniciativa dessa crítica, quem vai retomar as ações e a crítica às limitações do neodesenvolvimentismo será precisamente a direita. E se queremos ter uma perspectiva de esquerda revolucionária, que rompa com os limites que nós estamos submetidos no capitalismo dependente, nós vamos ter que rearmar a esquerda, os sindicatos, os intelectuais, com essa crítica radical ao que é a dependência e o subdesenvolvimento. O neodesenvolvimentismo é, agora, quero mencionar 3 ou 4 aspectos, muito mais ideologia, diria, muito mais uma história que se repete como farsa do que como tragédia. Parafraseando aqui aquela bela sacada do velho Marx. Por quê? Porque no velho desenvolvimentismo supunham os teóricos burgueses da CEPAL que o Estado cumpria uma função decisiva na superação do que eles entendiam como atraso e como os obstáculos externos ao desenvolvimento capitalista latino-americano, à modernização que eles apresentam sempre aqui como ideologia. Pois bem, esse Estado como um instrumento de acumulação progressivo, de superação da dependência do subdesenvolvimento, é impossível hoje. E o caso brasileiro é paradigmático a respeito, na medida em que o Estado brasileiro é, em primeiro lugar, um Estado superendividado. Nunca, como agora, tivemos um Estado com escassa capacidade de elevar a política a um novo horizonte, a política brasileira e a política latino-americana, quando esse Estado está superendividado. Quero dizer também, contra as esperanças keynesianas, que a dívida não é um problema para aumentar o crescimento. Queria dizer que o escasso crescimento econômico que existe, as taxas modestas de crescimento do PIB que existem na América Latina, existem inclusive dessa forma porque existe um superendividamento. Porque se esse endividamento fosse menor, as taxas de acumulação seriam ainda menor. O que está em curso, portanto, também é uma modalidade perversa
de keynesianismo em curso que os keynesianos não querem tocar. Por isso a timidez que nós observamos na América Latina, da maioria absoluta dos keynesianos, junto com a direita, obviamente, em tocar no problema do superendividamento do Estado. Dou os dados brasileiros aqui, para os nossos convidados de outros países, mas sobretudo para aqueles que não estão familiarizados com isso. Quando começa o Plano Real em 1994, a dívida interna não era propriamente um problema da política econômica, não era propriamente um problema que manifestava a dependência do Estado, a limitação do Estado brasileiro. Quando Fernando Henrique Cardoso assume a presidência da República, a dívida interna é de 64 bilhões de reais. Digo sempre para meus alunos, era algo que nós fizéssemos uma vaquinha aqui, poderíamos pagar. Eu daria a maior parte da contribuição para vocês não ficarem preocupados. 10 anos depois, quando Fernando Henrique sai da presidência da República, essa dívida está em mais de 740 bilhões de reais. Vem o governo do Lula, os 2 mandatos de Lula, e essa... Governo do que eu falei? Seria um bom governo, nós faríamos a moratória. Eu tenho uma tentação por aquele negócio na cadeira presidencial. Se vacilar, eu subo aquelas escadas ali. E a minha ocupação seria para sempre, não seria de 3 ou 4 dias. Quando Lula deixa a presidência, pega em 740 bilhões e deixa em 1 trilhão e 500 bilhões. E a presidente Dilma está terminando o seu primeiro mandato com uma dívida superior a 3 trilhões de reais. E a dívida externa, que tinha parado de crescer, voltou a crescer de maneira violentíssima, de tal maneira que nós temos já uma dívida externa superior a 311 bilhões de dólares, que é quase o volume daquilo que os economistas todos dizem, todos os dias no jornal, na televisão, que nós temos reserva no valor de 370 bilhões de dólares. Como se isso fosse suportar, professor Gilberto, 2 meses das exportações brasileiras e garantir. Como se essas reservas estivessem lá para garantir o patrimônio brasileiro e não a acumulação de capital dos capitalistas. Essa dupla dívida coloca o Estado brasileiro incapaz de fazer qualquer proposta desenvolvimentista de vigor. Não quero nem falar do caráter raquítico que a burguesia nacional adquiriu nos últimos anos, em especial nesse país. Naquilo que os economistas chamam, está ocorrendo uma reprimarização das exportações brasileiras. É um fenômeno muito mais importante. Há em curso uma reconfiguração das classes sociais, com uma redefinição regressiva da burguesia, especial da burguesia industrial, que eu quero tocar rapidamente. O que faz, portanto, esse neodesenvolvimentismo ser uma miragem, ser uma mistificação, mera ideologia nesse aspecto? É a incapacidade do Estado latino-americano em reger esse processo de acumulação por uma via produtiva, senão aprofundando o seu superendividamento. E o que tem de acumulação de capital ainda se deve, em grande medida, em função desse aprofundamento do endividamento interno e do endividamento externo. Um segundo aspecto que eu queria mencionar, como é mistificador, ideológico, esse neodesenvolvimentismo, é o fato de que o que comanda na América Latina e que mantém a vigência da teoria da dependência é o fato de que aqui, aquilo que de maneira muito tímida e depois abandonada, Chico de Oliveira chamou um estatuto rebaixado da força de trabalho, impera, na verdade, uma superexploração da força de trabalho. Os dados no Brasil são eloquentes a respeito. Enquanto o jornalismo dominante, os políticos dos partidos, de todos os partidos, e especialmente um governo que se define na área do progressismo, Dilma e Lula com o petismo em sua respectiva base aliada, falam na emergência, consolidação de um mercado interno e na emergência de uma nova classe média, os dados brasileiros são estarrecedores. O que consiste?
no fato de que 76% da população economicamente ativa, portanto quase 80% da força de trabalho no Brasil, ganham até 3 salários mínimos. Essa é a base material do que eles chamam uma nova classe média. Nenhum dos autores dessa nova classe média quer participar dela, porque se multiplicarmos os 3, daria o equivalente aproximadamente a R$ 2.100, que não alcança sequer o salário mínimo necessário calculado pelo DIEESE, que seria em torno de 2.400, como uma forma de exploração e de reprodução, em termos capitalistas, da força de trabalho. De tal maneira que o que impera na América Latina, mesmo em tempos em que o neoliberalismo foi derrotado e que surgiram governos de distinto corte, mais avançados, menos avançados, governos populares, governos progressistas, kirchnerismo na Argentina, bolivarianismo na Venezuela, revolução cidadã no Equador, revolução democrática e cultural na Bolívia, etc, etc, etc. A verdade é que o mercado interno não pode se consolidar jamais como um mercado interno, sólido, protegido, etc., se o padrão de reprodução da força de trabalho está baseado na superexploração da maioria da população economicamente ativa. E isso funciona nas condições brasileiras, que é um exemplo muito importante para toda a América Latina, quando a taxa de desemprego é a mais baixa da história do capitalismo, como é agora, 5,7%. Agora, que um keynesiano um pouquinho mais diria isso aqui é quase pleno emprego. Quando isso aqui é quase pleno emprego, quando nós temos uma taxa das mais baixas, a sociologia paulista continua rondando, falando em precariato, falando em mais intensidade da mais-valia absoluta e relativa, falando em sentidos do lulismo e não tocando no conceito fundamental, que é o conceito de superexploração da força de trabalho. Isso mostra que não vamos ter aqui nenhum mercado interno e ainda temos, para completar esse quadro, para mostrar os obstáculos intransponíveis do chamado neodesenvolvimentismo, o fato de que qualquer menção ao fortalecimento do mercado interno, que implicaria não só em dar salário e renda, como gostam de falar os que fazem a política econômica, mas em meter a mão na propriedade, porque mercado interno significa meter a mão na propriedade e fazer em consequência a reforma agrária. O tema da reforma agrária diminuiu, quer dizer, quando nós estamos falando de mercado interno, estamos falando em várias dimensões, não significa só salário elevado, significa salário elevado porque cresce a produtividade do trabalho, significa democratização da propriedade e, portanto, a reforma agrária, e significa que a burguesia teria que estar fazendo um desenvolvimento científico e tecnológico e aumentando o peso da burguesia que atua na produção de máquinas e equipamentos. Consolidação do mercado interno significa isso. Não é apenas que vocês vão ter Bolsa Família para consumir e elevar a renda em municípios que estão afundados do norte e do nordeste, cidades inteiras marginais em Minas Gerais, etc. Mercado interno significa enfrentar a violência da superexploração no salário, significa a democratização da terra e significa um avanço da burguesia que trabalha com bens e capitais. Sobre esses últimos 2 dados, nós podemos dizer claramente, está na página do MST, um movimento insuspeito em grande medida, dada a credibilidade que tem, dado o que significa insuspeito de ser antilulista e antigoverno, mostram claramente que o governo da Dilma assentou menos que o governo do Collor. Menos que o governo do Collor, que não mexeu nisso. Não só mexeu nisso, como no governo do Lula se cancelou a reforma agrária. E se cancelou a reforma agrária porque houve uma gigantesca expansão da fronteira agrícola, em que não aumentou, a propósito do que o Teotônio Gilberto dizia aqui, de maneira violenta a produção de feijão, arroz e mandioca, que seria uma base para uma política de seguridade alimentar que estivesse sob controle da nação, tal como os ingleses tinham o controle da batata, graças ao que produzia aí, graças ao colonialismo que tinham na Irlanda. Isso nós não temos. Nós não temos isso.
De tal maneira que há uma brutal expansão da fronteira agrícola e um fortalecimento da economia exportadora. O dado também é eloquente. Não há aqui proteção da pequena propriedade. No ano de 2013, a agricultura familiar, que produz mais de 70% do alimento que comem os brasileiros, recebeu de crédito apenas 18 bilhões de reais. Enquanto o latifúndio, isso que o newspeak aqui do jornalismo fala, o agrobusiness, que é uma palavra horrorosa. A propósito, estava lendo essa semana as conferências de Adam Smith de 1762, ele odiava o emprego de palavras francesas para descrever os temas da economia política inglesa. Aqui é com uma facilidade para se falar em agrobusiness e uma outra quantidade de bobagem que se diz, porque professor Gilberto, essa alteração linguística oculta a realidade. Como diria Marx, na ideologia alemã, a linguagem é a consciência prática. Quem fala em agrobusiness não enxerga o latifúndio. Essa é a consequência. De tal forma que essa expansão terrível da fronteira agrícola, o crédito é colocado inteiramente para sustentar esse reforço do latifúndio. Nunca se assassinou tantos dirigentes sindicais como nos últimos 10 anos, embora nunca se prendeu tanto como agora. Mas o fato é que nunca, segundo os dados da igreja, também os dados do CIMI, uma organização insuspeita de ser antigoverno, nunca tantos assassinatos foram precedidos de tantas ameaças de mortes a líderes camponeses no país. O agronegócio recebeu 18 bilhões de crédito, a agricultura familiar 18 bilhões no ano passado, e o latifúndio no Brasil 92 bilhões de reais. Para você ver que essa política que está em curso, que muitos consideram como uma política social, inédita, importante, etc., é uma migalha. É uma caridade diante da riqueza. O que se esqueceu aqui da economia política foi o conceito de riqueza. O conceito de riqueza que é muito importante. E uma das coisas que se abobou todo mundo nas faculdades de ciências sociais é que se esqueceu o conceito de riqueza que ocupava a economia clássica desde Adam Smith, a riqueza das nações. O que é esse conceito da riqueza? Não é o PIB. Não estou falando do PIB. Como dizia o Álvaro Vieira Pinto, quem fala em PIB nem começou a ser alfabetizado ainda. E nós ficamos aqui discutindo se o PIB cresceu 2, 2,5, 3, isso não quer dizer nada. O segundo aspecto da tragédia, do grau de dependência e subdesenvolvimento do Brasil, se dá pelo fato de que aquele setor, quando você vai lá pegar o PIB, por exemplo, e desagrega quanto na indústria, quanto no serviço, quanto na agricultura, a gente vai ver que é na agricultura que cresce, que é no serviço que cresce, onde envolve os bancos. E, sobretudo, onde retrocede, e aí a grande regressão da economia política é que aquela parte da burguesia vinculada à produção de máquinas e equipamentos, ela se desnacionaliza de maneira brutal durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, e mais ainda no governo de Lula. E essa burguesia está importando da China, de maneira crescente nos últimos anos, entre 9, 10, 11, 12% todos os anos, cresce a importação de máquinas e equipamentos do Brasil da China. De tal forma que isso implica numa reconfiguração da burguesia brasileira, que historicamente débil, que optou pela ditadura, que optou por subordinar-se inteiramente às multinacionais e à política expansionista de Washington na América Latina, ela ainda agora nos últimos anos sofre uma debilidade adicional. E é isso que nós temos que observar para pensar um projeto alternativo a esse dominante, aquele que era neoliberal do Fernando Henrique Cardoso e esse que é desenvolvimentista do Lula, com todas e cada uma das ilusões, O pessoal pode querer defender o Lula por política social, porque supostamente o Fernando Henrique é pior, o Aécio é terrível, etc. Mas é o conto de que ali fora tem um urso terrível, faminto, que vai entrar aqui e vai comer todos nós. Então nós temos que nos fechar aqui, desligar o ar, suportar um calor, passar fome, abandonar qualquer projeto de emancipação, porque lá fora tem um urso.
É o que nos ameaçam hoje com esse jogo simplista de que nós temos que opor Fernando Henrique e os neoliberais de um lado, com Lula e o desenvolvimentismo de outro lado. Isso é uma armadilha teórica que é desmontada quando nós pegamos desde uma perspectiva crítica o que está acontecendo, a tradição crítica da teoria marxista da dependência. Eu tenho pouco tempo, mas eu queria tocar num segundo. Esse apanhado, essa exposição, é para mostrar o quanto existe de ideológico no neodesenvolvimentismo e quanto essa tradição crítica da teoria marxista da dependência é fundamental. Quer dizer, como é que esse capitalismo aqui se desenvolve de tal forma que repete de maneira mais miserável aquela utopia burguesa que era a utopia cepalina. O segundo aspecto que eu queria mencionar, ainda que eu serei menos exaustivo, é que a teoria marxista da dependência tem que ser pensada nos marcos de uma teoria de transição para o socialismo. Isso é fundamental. A teoria marxista da dependência tem que ser pensada nos marcos de uma política, de uma teoria de transição para o socialismo. Na mesma medida que faz a crítica da economia política e do desenvolvimento capitalista na América Latina, planta as bases para pensar uma ruptura com o sistema capitalista que está longe de ocorrer. A esse respeito, estou absolutamente convencido de duas questões. Primeiro, da importância do nacionalismo como uma força política que mobiliza milhões da América Latina na linha de uma ruptura com a ordem dominante. E também dos limites que esse nacionalismo, se apresenta às ambiguidades que nós temos hoje, representa para uma estratégia socialista. De tal maneira que aí está colocada a famosa solução da questão nacional dentro do marxismo, que tem raízes no marxismo europeu, que tem raízes no marxismo latino-americano e que precisa ser enfrentada agora como uma questão teórica e política emergencial decisiva. Estou convencido a esse respeito dos limites, no fato de que, no caso mais avançado dessa estratégia, que foram os anos recentes na Venezuela, existe um governo bolivariano, mas já não existe mais uma revolução democrática bolivariana. Quer dizer, a ideia de que nós teríamos na Venezuela uma revolução em curso está claramente estancada, está claramente esgotada. Essa imensa irrupção das massas na política na Venezuela, levantadas pelo bolivarianismo, que cumpriam uma função não só na história venezuelana, mas na tradição latino-americana, e em romper com aquilo que nós chamamos do neoliberalismo, daqueles tempos horrorosos em que as classes subalternas não tinham a iniciativa política, essa revolução está hoje claramente estancada. Não é que o povo, eu quero colocar com muito cuidado isso, eu quero dizer assim, a experiência de luta das massas venezuelanas é algo que fica no coração, na memória e na experiência de luta do povo. Essa é uma diferença que nós temos que entender no Brasil. O pior de Lula e Dilma, o pior desses dois governos, é que jamais convocaram o povo para uma luta sequer, nenhuma. De tal maneira que são governos que podem ser desmontados por um memorando interno, por um memorando do Banco Central. Não existe experiência de luta do povo nesses últimos 10, 12 anos. Qual é a experiência, qual foi o momento em que esses governos convocaram o povo para uma luta? Quando eu digo que na Venezuela a Revolução Democrática Bolivariana esgotou suas forças, eu não estou aqui anulando essas gigantescas massas que se mobilizaram, que acumularam organização, que ganharam inconsistência, que desenvolveram teoria, que passaram por experiências em que elas eram o protagonismo do combate, que elas enfrentavam a Embaixada de Washington, que elas enfrentavam o rentismo petroleiro à sua maneira, que elas enfrentavam as classes dominantes venezuelanas. E o mesmo podemos dizer, Manuel, do Equador, das memoráveis lutas da CONAI, dos movimentos sociais, das classes subalternas, do sindicato Evo Morales, é que surge Rafael Correa. É ao contrário o caso da Venezuela, onde um líder
de uma fração militar, decide derrubar um governo constitucional que é de Carlos Andrés Pérez, e desde uma lucidez individual e de um comando, um movimento bolivariano revolucionário 200, comanda o país chama o país para uma transformação radical da realidade venezuelana e latino-americana, e coloca as massas em movimento, massas que passam a aprender por si, nos seus combates, que não só aprendem por si, mas como recolhem seus mortos. O conflito na Venezuela é um conflito que implica em combates desumanos, em grande medida. Se contam os mortos todos os anos na Venezuela, é um aprendizado terrível, feito a ferro e fogo, que as massas aprendem. E a despeito da desaparição do seu líder, ou a despeito das limitações do atual presidente da Venezuela, é uma aprendizagem, uma luta que permanece como consciência popular, que pode ser retomada numa nova onda de transformação na América Latina, mas que colocou, muito importante dizer, o socialismo do século XXI como uma pauta em que nós não estávamos mais discutindo como melhorar o capitalismo, como fazer um desenvolvimentismo, como fazer políticas sociais mais amplas, mas um processo de recuperação das classes populares, de ativismo e de retomada da consciência, que passava por um projeto socialista. É claro que esse projeto sucumbiu diante do rentismo petroleiro, muito claramente. Todos podem dizer, teremos 1000 razões ainda para ter simpatias e apoiar o governo de Nicolás Maduro, porque no outro lado está a embaixada de Washington e a velha elite venezuelana que criou o rentismo petroleiro e que afundou a Venezuela na dependência e no subdesenvolvimento. Mas ninguém mais pode falar que está em curso na Venezuela uma revolução democrática bolivariana. Como não há mais nenhuma revolução cidadã em curso no Equador. Como tampouco creio que há uma revolução na Bolívia. Aí, Juan vai falar aqui certamente disso, a renda da terra cobra um preço extraordinário, sedimenta a possibilidade de um novo pacto de classe e solda todas as inércias das classes sociais aqui, deixando a América Latina, não devolvendo a América Latina para uma época de neoliberalismo, mas tampouco apresentando já um horizonte socialista. Não está em curso mais na América Latina um horizonte socialista. Talvez os dinamismos dessa crise global que nós estamos vivendo pudessem reacender aqui o conflito de classe numa voltagem maior. Pudesse reavivar aqui as forças que enterraram o chamado neoliberalismo e que abriram uma nova fronteira de debate. Mas não é isso que está aparecendo. Acho que existe uma estabilidade burguesa na América Latina, extraordinariamente forte, e acho que a tendência que se está estabelecendo em vários países em que o socialismo não avançou é um fortalecimento de setores de direita, que não é aquela direita fascista da ditadura militar, que não é aquela direita de corte neoliberal, mas é uma direita que é, entre outras coisas, capaz de enfrentar, por exemplo, a questão social. Quero concluir com isso dizendo o seguinte: uma demonstração inequívoca de que a direita não tem mais problema em tratar a questão social como um eixo de seus governos, de governos ultraconservadores, é precisamente o caso do México, em que Enrique Peña Nieto chega à presidência da República e leva para lançar o Fome Zero no estado dos mais miseráveis e simbólicos do país, que é Chiapas, nada mais, nada menos do que Luiz Inácio Lula da Silva. Lula vai ao México lançar o programa Fome Zero em Chiapas, berço do zapatismo, que no dia 1º de janeiro de 1994 declarou ao mundo que o projeto de Salinas de Gortari, que superindividuou o Estado mexicano, que vinculou a sorte do México o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e o Canadá, colocou definitivamente o país na órbita do dólar e tirou da órbita latino-americana, redefinindo a fronteira da América Latina de forma drástica. Lula vai lá e lança o programa Fome Zero num governo de ultradireita, que é Enrique Peña Nieto. Esse governo não tem problema mais em tratar o problema dos pobres, entre outras coisas, porque tratar os pobres na América Latina, com esse aumento da riqueza, com a produção de um excedente gigantesco, é extremadamente barato.
a política social em curso é de migalha social. Por mais que possa comover alguns, que elimina a fome de crianças, que dá assistências para idosos, que contribui para povos indígenas, que dá contribuição para as cotas dos negros no Brasil e em outros países latino-americanos, o fato é um só: essa política é extremamente barato para a classe dominante e produz um efeito político perverso no clima político do Brasil. Quer dizer, dá a impressão que nós podemos resolver a questão social sem tocar na propriedade, no poder e no Estado. Essa é a principal consequência. É como se nós pudéssemos aplacar a ira das classes dominantes, das classes subalternas, a sua imensa revolta com uma ordem social que é completamente injusta, com um sistema que nada lhe pode prometer, com algo extremadamente barato, e que é possível resolver a questão social, não mais como pensava no caso brasileiro Washington Luiz, como um caso de polícia, mas podemos resolver esse problema sem tocar na democratização radical do Estado, sem tocar na propriedade e sem tocar no poder da classe dominante. Esse é o cenário que tem aí. Ele é um cenário que não é, a meu juízo, de ascenso da luta de massas, mas ele vai colocar contradições que exigirão de um pensamento crítico, de uma teoria marxista da dependência, um terreno fértil e luminoso para crescer. E nesse contexto eu quero dizer o seguinte: as grandes contribuições teóricas não nascem na paz das academias, nasce em cima do conflito de classe. Só aí é que a teoria pode resolver alguma coisa, só aí que a teoria pode ajudar. Obrigado.